Olá, bem-vindos ao Conversa Pública. No programa de hoje vamos falar sobre doação de sangue. Afinal, estamos em pleno Junho Vermelho, um mês que é dedicado a esses heróis que ajudam a salvar vidas com um gesto de amor e solidariedade. Bom, para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje o Rodrigo Moreira, que é líder de captação do Banco Cero. Rodrigo, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui no Conversa Pública. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo espaço. Feliz Dia Mundial do Doador de Sangue a todos. É isso aí. Hoje, 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E, Rodrigo, eu queria que você explicasse para a gente por que junho é o mês da doação. Pois esse mês é um mês muito especial, né? Porque a gente cada vez mais se sente desafiado. É um período novo, né? Diferente de todos os outros dias mundiais do doador de sangue, porque a gente está enfrentando uma pandemia severa. Mas continuamos aí na luta, seguindo os protocolos de segurança, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, e aos poucos a gente vai conseguindo manter aí a tradição de salvar vidas, né? E comemorar esse dia tão especial. Rodrigo, a gente sabe que ao longo desse mês está sendo, como eu falei na abertura do programa, um mês de homenagem aos doadores de sangue. Agora, além da satisfação de ajudar outras pessoas, quem doar sangue ao longo desse mês também vai receber um mimo aí no Serum, é isso mesmo? Exatamente. A gente sabe que o fluxo sanguíneo ajuda muito, né, na hora de encher a bolsa, então esse mês a gente vai estar entregando uma bolinha, só não estou com uma aqui nas mãos, mas um coraçãozinho para poder incentivar ali tanto o fluxo quanto esse ato solidário aí de doar até 450 ml de volume sanguíneo para nos ajudar a salvar até 4 vidas. Bom, a gente sabe que a OMS recomenda que o percentual ideal de doadores para um país esteja entre 3,5% a 5% da população. Só que aqui no Brasil a gente não chega a 2% de doadores aí em relação à população total do país, a população que seria que poderia doar sangue, né? Por que no Brasil há relativamente tão poucos doadores? Pois no Brasil, os últimos estudos que a gente tem são até antigos do Ministério da Saúde. Ele diz que em torno de 1,8% da população brasileira doa sangue regularmente, né? Então, um percentual muito baixo diante da necessidade, tanto que, como você disse muito bem, a OMS ela recomenda que seja de 3 a 5% o percentual da população saudável doando sangue. Então, a gente tem uma defasagem muito grande. Estudos identificam que a maioria das pessoas elas não doam sangue, primeiro, questões de receio mesmo, né? Falta de informação, então o medo ele acaba interferindo nas pessoas de poder realizarem a doação de sangue. Então, hoje a gente tem procurado se utilizar das ferramentas de comunicação, principalmente a internet hoje, para conscientizar as pessoas, falar da importância da doação, falar dos protocolos de segurança, né? Nós aqui no Banco de Sangue Zero, a gente conquistou recentemente uma certificação internacional de protocolo de segurança. Já tínhamos a certificação máxima de uma certificação nacional, né, de que a gente segue esses protocolos, a doação de sangue ela é totalmente segura. Então, a gente acredita que ao longo do tempo a gente vai construindo aí essa cultura de segurança, é, deixando a população um pouco mais segura para realizar a doação. Ao longo dessa pandemia, vocês sentiram que o movimento, o número de doadores também diminuiu aí no Serum? Sim, são várias fases, né? Assim como tem a fase, né, as ondas, né, da pandemia, a gente sente essas ondas aqui também na doação de sangue. Tem um lado bom que, assim, mesmo diante da pandemia, por conta da gente fomentar as práticas de segurança, né, por exemplo, no início da pandemia a gente distribuiu máscaras, quando isso ainda não era algo obrigatório, né? A gente trabalhou na questão de incentivo e doação de máscaras, começamos a disponibilizar o álcool em gel, coisas que a gente já praticava antes, exceto o uso da máscara, né?
Mas a gente vem sentindo e vem lidando com essas ondas aí até hoje, aos poucos conseguindo reverter, mas a gente ainda vem se mantendo em torno de 40% abaixo do ideal, que seria para manter os estoques a níveis saudáveis. Agora, se por um lado a pandemia afastou até certo ponto os doadores, aumentou também a demanda por sangue, né? Afinal de contas, os pacientes que estão internados com Covid também são pacientes que precisam de doação de sangue. Exatamente. Até no primeiro momento, a gente não esperava, né? Como era uma doença nova, um vírus novo, não se tinha expectativa de que os pacientes COVID precisariam de transfusão de sangue. Porém, ao longo da evolução da pandemia, a gente identificou que muitos pacientes, como começavam a chegar em estado grave nos hospitais, eles começaram a demandar da transfusão sanguínea. Então, isso fez com que a gente tivesse que se reinventar, enfim, traçar novas estratégias a fim de conseguir sanar essas demandas, né? Os pacientes de cirurgias eletivas ficou naquela situação de ter que remarcar, enfim. Só que os demais tratamentos continuaram acontecendo naturalmente, né? As emergências e essas questões do Covid, como eu falei. Existem muitas doenças crônicas, doenças graves que necessitam assim de doação de sangue, só para que a gente tenha uma ideia do quão é importante realmente fazer essa doação? As principais doenças graves assim, de pacientes que continuam necessitando de transplante de sangue são pacientes oncológicos, né? Em tratamento de câncer, pacientes com anemia falciforme, que não necessariamente precisam de um evento para precisar de transfusão, né? E esses pacientes, eles geralmente estão em tratamento constante. Então, são os principais casos assim, onde a gente precisa de ter sangue para poder fazer atendimento que são rotineiros. E os casos urgentes, né? Acidentes, cirurgias de emergência, essas coisas também continuam precisando da demanda de sangue. Hoje o nosso assunto é doação de sangue, um gesto de amor e solidariedade que ajuda a salvar vidas. Nosso convidado de hoje é o Rodrigo Moreira, que é líder de captação do Banco Sero, uma instituição que trabalha com hospitais públicos e privados em diversas partes do Brasil. Rodrigo, a gente estava conversando há pouco sobre algumas doenças e alguns casos de saúde que necessitam de doação de sangue. Como é que estão os bancos de sangue do Sérum atualmente? Os nossos estoques, devido à situação da pandemia, eles se encontram em torno de 40% abaixo do ideal, né? Hoje, a gente conta, inclusive, com uma nova unidade, né? A gente atua aqui no centro da cidade, na Avenida Marechal Floriano, número 99, de todos os dias, de 7 da manhã às 6 da tarde, inclusive finais de semana e feriados. E também abrimos uma nova unidade para poder atender pessoas que são da região da Zona Oeste do Rio, né, da Barra da Tijuca. Então, essa nova unidade ela fica localizada dentro do Casa Shopping, também com funcionamento diário de 7 às 18. Então, ou seja, a ideia é buscar cada vez mais autossustentabilidade, né? Hoje a gente precisa em torno de, em cada uma dessas unidades, de 90 a 100 doações diárias para poder manter os estoques dos componentes a níveis saudáveis. E a gente está com esse déficit em torno de 40% aí nos últimos meses. Bom, quem for até o Casa Shopping ou então aí ao centro da cidade também pode usar o estacionamento que vocês disponibilizam para doação? Isso mesmo. Aqui no centro, na Marechal Floriano, ela fica na esquina com a Avenida Passos, né? Então, bem atrás do Banco de Sangue, Avenida Passos, número 120, fica o estacionamento e ele é conveniado com os doadores. Ao terminar o ato da doação, é só pegar o ticket na recepção ou na copa e é feito o abono durante a doação. No Casa Shopping, pessoas que possuem aquela tag de acesso rápido, precisa retirar o ticket mesmo assim para que a gente consiga fazer a isenção e a mesma coisa. Chegando na recepção, é só solicitar o ticket que a gente faz o abono ali do período do estacionamento durante a doação. E quanto tempo, em média, dura uma doação de sangue? Olha, em média, leva de 30 a 40 minutos todo o processo, né? Desde o ato de chegar até o banco de sangue, a realização do cadastro,
a triagem, depois a coleta e depois a realização de um lanche, que é um período onde o doador fica sob observação para ver se vai ter algum mal-estar ou não. Então, em geral, é de 30 a 40 minutos todo o processo. E uma doação de sangue pode ajudar mais de uma pessoa? Isso mesmo. Quando a gente faz a doação, a gente doa todo o volume sanguíneo, né? Igual está na corrente sanguínea. Então, em torno de 450 ml de componente sanguíneo. A gente depois faz a separação, o fracionamento desses componentes. Então, ou seja, a gente vai tirar a parte vermelha, que são as hemácias. Esses componentes podem durar aí até 35 a 42 dias. Existe também a parte das plaquetas e a parte do plasma. Então, ou seja, a nossa maior dificuldade, inclusive, é essa questão das plaquetas. Por quê? As plaquetas duram apenas 5 dias e a quantidade de plaquetas que a gente retira de uma doação convencional, ela consegue atender uma pessoa de até 10 quilos de massa corporal. Então, se eu for atender um paciente que pesa entre 70 e 80 quilos, eu preciso de 7 a 8 doadores só para um paciente. E dependendo do estado de saúde dele, o nível de tratamento, essa transfusão ocorre a cada 8 horas, né? Então é um desafio muito grande. Essa doação de plaqueta ela é feita no mesmo processo que está doando o sangue ou existe um processo diferente para quem for doar a plaqueta? Sim, como eu falei, a gente faz a separação dos componentes, né, de acordo com como está na corrente sanguínea, e a gente separa essa quantidade que eu falei de plaquetas. Existe um tipo de doação específico de plaquetas, onde é um procedimento que a gente chama, que é por aferes, ou doação automatizada, onde o fracionamento ocorre diretamente no equipamento, é um kit totalmente descartável, o sangue não tem contato com nada, e é fracionado dentro do equipamento, nesse kit, separa-se o componente a ser coletado, no caso aqui, nosso exemplo, as plaquetas, e devolve para o organismo do doador as hemácias e o plasma. A vantagem dessa doação para o paciente, como eu falei, se ele tiver de 70 a 80 quilos, ele vai receber de um único doador, né, o volume necessário para o peso dele. Então, para o organismo é melhor, porque ele não precisa criar tanta defesa, tanto anticorpo. E para o doador também é tranquilo, porque ele doa um componente específico, né, é seguro, o organismo repõe até 48 horas todo o volume doado, e é uma doação que tem até um prazo menor de intervalo, porque a parte vermelha, que é o maior, seria o maior volume, né, ele retorna para o doador, então ela pode ter um intervalo menor para a doação. E de forma geral, já que você entrou nesse assunto, qual é o intervalo que deve ser respeitado, assim, para um doador, digamos, normal, entre uma doação e outra? A doação para os homens, ela pode ocorrer a cada 2 meses, sendo que no período de 12 meses, os homens podem realizar o máximo de 4 doações. Doadores de sexo feminino podem doar a cada 3 meses e no mesmo período, né, 12 meses, só podem realizar o máximo de 3 doações. No caso das plaquetas, que você disse que o intervalo pode ser ainda menor, como é que funciona? No caso das plaquetas, aí tanto sexo masculino quanto feminino, a legislação ela permite a doação a cada 48 horas. Porém, a gente do Banco de Sangue Sincero, a gente atua com um prazo de 28 dias de intervalo para doação, 30 dias no caso, desculpa. Então, ou seja, pode ser realizada uma doação de plaquetas automatizada ou por aferes a cada 30 dias. Hoje falando sobre a doação de sangue, o nosso convidado é o Rodrigo Moreira, que é líder de captação do Banco Sero, uma instituição que trabalha com com hospitais públicos e privados em diversas partes do Brasil. Rodrigo, eu queria que você falasse então para a gente, assim, de forma geral, quem pode doar sangue. Sim, a lista ela é um pouquinho ampla, né? Mas eu vou aqui nos requisitos básicos mais comuns. Então, todas as pessoas saudáveis entre 16 e 69 anos podem doar sangue. Quem tiver 16 ou 17 precisa estar acompanhado do pai, da mãe ou do responsável legal para autorizar e acompanhar essa doação. Pessoas de 18 aos 60 anos podem realizar a doação normalmente e pessoas acima de 60 anos podem doar até os 69 anos e 11 meses.
só que é necessário já ter realizado pelo menos uma doação nos últimos 10 anos, né? Os mais comuns, os critérios mais comuns que as pessoas perguntam sobre a doação. Então, assim, não ter realizado nenhuma tatuagem nos últimos 12 meses, não ter realizado nenhum procedimento endoscópico nos últimos 6 meses. Geralmente, quem passou por algum procedimento dentário, se teve anestesia, é necessário aguardar em torno de 3 meses. Cirurgias de pequeno porte, também em torno de 3 meses. Se for de grande porte, 6 meses a 1 ano. Então, essas particularidades a gente pede para que os candidatos à doação chequem com a gente, né, se o prazo para a doação ele é um pouquinho maior ou menor. O mais comum também é com relação à medicação. Então, se a pessoa toma algum tipo de medicamento, é necessário checar com a gente para informar o tipo de medicamento, qual a finalidade, né, para a gente poder averiguar se esse medicamento impede ou não a doação. Vocês criaram protocolos específicos para esse período de pandemia, para lutar contra a Covid também? Sim, inclusive a gente recebeu um selo chamado Covid Free, né, de um instituto brasileiro. Ele certificou a gente porque a gente segue, como eu te falei, a obrigatoriedade do uso de máscara ao ingressar no ambiente. Né, as cadeiras elas são selecionadas ali para obrigatoriamente ter o distanciamento social. A gente evita a entrada de acompanhantes, se não tiver outro jeito, né? Então, as cadeiras são marcadas entre sim ou não para poder permitir ali que haja o distanciamento. A gente faz a disponibilização de agendamento para doação. Então, como eu falei, a disponibilização também do álcool em gel. Se alguém chegar sem máscara, a gente disponibiliza uma máscara. Então, é constante que a gente segue esses protocolos para que a segurança seja sentida pelos doadores, né? Seja percebida também. Quem já teve Covid ou quem já se vacinou contra a Covid também pode doar sangue normalmente? Sim, quem já teve Covid, a gente pede para que depois de 30 dias do desaparecimento dos sintomas, aí pode fazer uma doação. Da mesma forma, se teve contato com alguém que teve Covid, né, é necessário aguardar 30 dias após esse último contato e do desaparecimento dos sintomas. Com relação à vacinação, quem tomou, eu vou citar as duas mais comuns aí que estão acontecendo, né? Quem tomou a Coronavac pode doar depois de 48 horas e quem tomou da AstraZeneca, depois de 30 dias da vacinação, pode realizar a doação. Inclusive, pessoas que tiveram Covid e realizarem a doação, sinalizando para a gente, nos auxilia, porque a gente participa do programa de pesquisa de tratamento de pacientes em estado grave com o plasma do doador que ficou curado do Covid, né? Então, quando isso é sinalizado para a gente identifica e o plasma dessa doação ele é utilizado nesse estudo, onde a gente transfunde nos pacientes que estão em estado grave de Covid o plasma daquele paciente que ficou curado. E qual a finalidade desse estudo? Aproveitando que você entrou nesse assunto, para a gente também já matar a curiosidade aqui. Sim, a ideia é essa, né? Assim, de comprovar se existe ou não realmente uma ligação desse anticorpo do paciente curado beneficiar o paciente em estado grave. A gente não tem acesso ainda, né? A gente só faz parte do grupo que realiza esse estudo, mas, então, assim, a gente ainda faz parte desse projeto de pesquisa de testar se esse anticorpo do paciente que ficou curado vai produzir o mesmo tipo de anticorpo no paciente em estado grave. Rodrigo, a gente já conversou em outras ocasiões aqui no Conversa Pública, falando do Cero, então gostaria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que é desenvolvido pela instituição. Sim, só para finalizar com relação ao plasma, né? Sim. Ele não é um tratamento exclusivo, né? Ele é um estudo se é possível, se o plasma produz o anticorpo ou não. Ele ainda é um estudo de um tratamento complementar, é necessária a vacinação, enfim, medicamentos, etc. Bom, a gente atende hoje mais de 80 hospitais, entre públicos e privados, em toda a região metropolitana do Rio, Niterói, Baixada Fluminense. Então,
a gente, como eu falei no início, a gente necessita de todo tipo de doação, não necessariamente um tipo específico, por conta de toda essa demanda de separação de plasma, de plaquetas. Alguns hemocomponentes a gente precisa seguir a questão do tipo sanguíneo, outros não. Então, por conta de toda essa demanda, esses são muitos pacientes que a gente atende, né? A gente vem aqui deixar aberto o convite aí para todos para nos ajudar a salvar vidas realizando doação conosco. Bom, a gente está chegando no finalzinho do Conversa Pública de hoje. Para finalizar, Rodrigo, eu gostaria que você deixasse aí os contatos, né, do Serum para quem quiser mais informações sobre a doação de sangue e também os locais onde pode fazer essa doação tão importante. Maravilha. Eu vou pegar aqui o telefone, né? Então, a gente funciona na Avenida Marechal Floriano, número 99, né, no Banco de Sangue Serum, no centro. Funcionamos todos os dias, de 7 da manhã às 18 horas, inclusive feriados. E também agora funcionando na Casa Shopping, na Barra da Tijuca, todos os dias, de 7 da manhã às 18 horas, inclusive finais de semana e feriados. No Casa Shopping, a gente funciona no bloco P, lá do Península. Então, hoje a gente procura oferecer segurança, um conforto, a comodidade para os doadores, para que eles se sintam seguros e satisfeitos, né, com relação a realizar uma doação, salvar vidas e saber que a gente está buscando cuidar da sua segurança também. E qual o telefone para quem quiser entrar em contato e também agendar lá a doação? Então, o telefone fixo, ele é 3233-5950, tá? Então, 3233-5950. E tem um WhatsApp para contato também, DDD 21, telefone 99829-7417. Esse também é um WhatsApp que a gente consegue manter contato com os nossos doadores. Quem não for aqui do estado do Rio de Janeiro também encontra o Serum em outras partes do Brasil? Sim, é possível, é só acessar o site doesangue.doevida.com.br. Lá tem todas as unidades, né? A gente está presente em várias capitais, vários locais no Brasil, com funcionamento no mesmo esquema de horário, de 7 da manhã às 18 horas. Algumas pequenas particularidades, mas no doesangue.doevida.com.br tem todas as nossas unidades, todos os nossos endereços lá. Bom, Rodrigo, quero te agradecer por sua participação aqui no Conversa Pública. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom para vocês. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí. Sigam a gente lá nas nossas redes sociais, Doe Sangue RJ. Grande abraço. Então a gente encerra este Conversa Pública, sempre agradecendo a sua participação em casa e aproveitando também para deixar a nossa homenagem a todos os doadores de sangue, pessoas que anonimamente ajudam a salvar vidas. Parabéns, muito obrigado por sua participação aqui no Conversa Pública e a gente se vê na nossa próxima edição.